sobre o tema influências na produtividade e segurança de tratores agrícolas. Porquê este tema? Assim, eu considero, portanto, que a produtividade e a segurança, portanto, nos tratores agrícolas andarão sempre interligadas. Portanto, obviamente, o grande objetivo será, portanto, máxima produtividade, máxima segurança. Portanto, será esse o lema que acho que todos devemos ter, portanto, porque, obviamente, tanto que se usarmos um trator, portanto, para ter uma boa produtividade sem segurança, portanto, não pode ser, portanto, e o inverso também não. Portanto, então, a minha apresentação vai ser, portanto, apresentar 3 influências, entre muitas outras que seriam possíveis, portanto, e então a primeira, portanto, será a seleção do trator. Portanto, para a seleção do trator, portanto, começo por falar do peso específico. Portanto, o peso específico, portanto, é a relação, portanto, entre o peso e potência do trator e começo por apresentar aqui de um estudo que fiz, tanto há algum tempo, não, uns poucos anos anteriores. São tratores atuais, tanto de mercado, que estão aqui uma grande parte deles, tanto em que pus, tanto neste gráfico, no peso, relacionando o peso específico, portanto, ou seja, a relação peso-potência, portanto, em quilogramas por quilowatt, relativamente tanto ou em função tanto da potência, portanto, do trator. Nesta região, os tratores andam até aqui aos, eu considerei até aos 150 kW, 240 cavalos, portanto, mas aqui nesta região andarão mais, portanto, aqui nesta zona, portanto, e nesta região, portanto, onde nos encontramos, aqui, portanto, na zona de Viseu, zona centro, zona norte, e poderemos ver que todas as marcas têm vários modelos, portanto, de modo a distribuir, portanto, este peso específico, portanto, aqui por uma determinada gama, e, portanto, e a questão que se põe à partida, portanto, o que é que isto significa? Portanto, se um trator à partida, em termos relativos, portanto, é leve, se é pesado, e então, portanto, estudos, portanto, a bibliografia, portanto, normalmente apresenta, portanto, aqui esta gama, portanto, abaixo dos 70 kg por quilowatt, portanto, como tratores leves, e acima, portanto, aqui dos 80, portanto, como tratores pesados. E poderemos ver, portanto, que, em termos relativos, os tratores mais pesados são, de facto, aqui os de menor potência. Talvez também, portanto, em função também do objetivo, só que isso depois tem consequências, não é? E quais são as consequências, então, do peso específico? Portanto, um grande peso específico, portanto, obviamente, tanto que aumenta, portanto, a resistência ao rolamento, é preciso maior tração, portanto, para portanto, o deslocamento, portanto, há mais desgaste, há mais compactação do solo, portanto, que é uma consequência, portanto, importante a nível, e também já agora outra equivalente a esta, portanto, em solos, portanto, úmidos, portanto, poderá haver mais probabilidade de o trator se enterrar. Por outro lado, na outra gama, portanto, aqui dos tratores mais leves, portanto, há menos resistência ao rolamento, o trator é mais versátil, mais manobrável, não é? Portanto, mas, portanto, normalmente há mais patinagem, portanto, e haverá, portanto, a necessidade de lastros. Eu tenho aqui esta cor, porque são dois temas que vou desenvolver a seguir, portanto, provavelmente alguns, o tema poderá dar uma ideia, mas nós vamos, entretanto, desenvolvê-lo. E, pronto, a escolha do trator, então, começa por aqui, mas não será, portanto, só isto. Também, em termos de distribuição de peso, portanto, há 3 tipos de trator, em função, portanto, do número de rodas motrizes, portanto, e o que é isto, o número de rodas motrizes? Portanto, a maior parte dos tratores mais antigos e que continuam, portanto, aí ainda, portanto, em atividade, portanto, são muitos apenas de 2 rodas motrizes, normalmente as de trás, não é? Depois aqui, no outro extremo, portanto, há os de 4 rodas motrizes, portanto, tem tendência, portanto, a cada vez, portanto, aparecer, portanto,
em maior quantidade, como foi mostrado na apresentação anterior. E há aqui um intermédio, portanto, que é o chamado TDA, portanto, que é um trator de 2 rodas motrizes, mas pode ser convertido em 4, sempre ligando ou desligando, sempre que houver essa necessidade. A nível de projeto, os tratores são projetados da seguinte forma, portanto, de modo a que o peso esteja distribuído em função do tipo de trator e do tipo de alfaia que utiliza. Então, é o seguinte, temos aqui nesta primeira linha, portanto, os de 2 rodas motrizes e nesta segunda que se subdivide, portanto, os de 4, ou que eles podem transformar em 4. E, portanto, nós temos então o peso, portanto, nos eixos dianteiros e traseiros, em que poderá ser distribuído desta forma, conforme, portanto, o tipo de alfaia, portanto, que estiver associada. Portanto, nesta coluna aqui, portanto, quando o equipamento, portanto, é da raça, ou seja, portanto, quando há total liberdade, portanto, de movimento relativo, portanto, quer dizer que o trator apenas faz, portanto, esforço no movimento de tracionar, portanto, ou melhor, na direção e sentido de tracionar, portanto, o equipamento que traz acoplado. Portanto, no segundo, portanto, há aqui, portanto, apenas um grau de liberdade, portanto, a alfaia, portanto, é montada, portanto, apenas em 2 dos pontos, portanto, e no último, portanto, são aquelas alfaias que ficam fixas, portanto, nos 3 pontos, portanto, em que, com 0 graus de liberdade. Como nós poderemos ver, portanto, então, para esta primeira linha, portanto, para os tratores, então, portanto, de 2 rodas motrizes, portanto, a distribuição de pesos, portanto, andará, portanto, da ordem de 25 a 75 ou 35 a 65, depende, portanto, do tipo de alfaia, então, que normalmente traz acoplado. Para os outros tratores, os valores, tanto como podem ver, portanto, são um pouco diferentes, portanto, havendo, portanto, uma melhor distribuição pelas 4 rodas, portanto, de modo, portanto, que isto tem, obviamente, também muitas vantagens, quer a nível de tração, obviamente a nível de segurança, diversos pontos de vista. Bem, nós podíamos estar aqui, portanto, a desenvolver muitos outros pontos, portanto, relativamente à escolha de trator. Obviamente que um deles, portanto, pronto, também, pronto, começa, portanto, é a função, portanto, ou a dimensão portanto, do trator, porque isso depende da finalidade, portanto, a que será utilizado, portanto, e para isso, portanto, existem tratores vinheteiros, pomareiros, portanto, cultivos diversos, portanto, obviamente que um trator para luzíria, portanto, será completamente diferente deste, portanto, um trator para floresta será completamente diferente, portanto, e, portanto, terá de ter sido em consideração, portanto, esta função. Portanto, relativamente ao segundo ponto, aquele ponto estava ali atrás da patinagem. Ora bem, o que é a patinagem? Quando uma roda motriz está portanto, a montar-se, portanto, se estiver, portanto, livre, ou seja, sem ser em carga, sem ser, portanto, uma atividade, portanto, agrícola, propriamente dita, portanto, temos, e se considerarmos, por exemplo, um ponto da roda, quando a roda roda, portanto, esse ponto vai se movimentar segundo esta trajetória, portanto, que está aqui a verde. Okay? Quando tem uma alfaia acoplada, normalmente, portanto, há patinagem, portanto, e haverá sempre patinagem. Portanto. E, portanto, que terá, então, uma trajetória, portanto, como esta que está aqui a vermelho. Portanto, há aqui um atraso, ou seja, há aqui uma perda, portanto, que será, portanto, importante considerar. Como é que ela é considerada? Portanto, normalmente, portanto, através deste índice de patinagem, que pode ser medido mais de uma forma. Portanto, aquela que é mais versátil é aquela que eu tenho aqui, que é, portanto, por exemplo, considerando, ou melhor, começando por marcar, portanto, um ponto na roda do trator, na roda motriz, não é? Fazendo, por exemplo, um determinado número de rotações, por exemplo, 10 voltas, por exemplo, e medir a distância, portanto, em que andou o trator, portanto, que será, portanto, aqui em vazio, portanto, será este comprimento LV,
Quando em carga, portanto, correspondente a esta parte aqui a vermelho, será este LC. Portanto, fazendo esta diferença, este DLTL sobre tanto o comprimento e vazio, dá-nos tanto o índice de patinagem, tanto que será tanto um fator muito importante em termos de produtividade, e produtividade, tanto depois, normalmente faço a rever, tanto noutros aspectos. Aqui, só passando muito rápido, há outras formas de o obter, a partir da velocidade, a partir do número de rotações, vou passar à frente para não... Há uma outra forma, simples também, de verificar, se há patinagem ou não, ou se a patinagem, está a ser adequada ou não, que é um método visual, que é analisando as marcas, que a roda, deixa no solo. E que será, qualquer coisa este ano, quais são as marcas, qual é o ideal em termos de patinagem. É o seguinte, podemos ter três situações. Ou as marcas ficam completamente destruídas, sem qualquer definição, portanto, nesse caso, nós temos que... Desculpem, isto carreguei aqui. Nesse caso, portanto, o trator está demasiado leve e tem de se aumentar o peso. Portanto, aqui o termo lastre é o ponto que vamos envolver assim, tem de se dividir de uma forma geral, portanto, aumentando o peso. Se pelo contrário, portanto, as marcas ficarem bem definidas, perfeitas, quer dizer que teremos de diminuir o peso se for possível, não é? Porque significa então que o trator está demasiado pesado. O ideal, será quando as marcas ficarem bem definidas na parte lateral, e com distribuição na parte central. Neste caso, o peso, do trator, será, o adequado. E a lastragem, e a patinagem estão corretas, já vamos ver então o que é isso. Bem, em termos de medição, que eu chamo aqui método gráfico, porque em toda a literatura que vi até agora, foi aquela que me permite, obter, uma informação mais precisa relativamente, à eficiência da tração em função da patinagem, e que, em função do tipo de solo, nós vemos, que há aqui uma zona ideal, conforme o tipo de solo. A primeira conclusão que nós podemos tirar daqui é que a patinagem tem de existir sempre. Não pode ser demasiada nem demasiado pequena. Tem de existir, ela tem de existir. E essa patinagem pode ser medida em diversas circunstâncias, com, por exemplo, cada tipo de alfaia, por exemplo, e poderá ser uma boa indicação. Eu depois deixo para o final, um exemplo prático, da utilização, deste gráfico. Porque, a patinagem reduzida, quando nós estamos aqui, nesta zona, significa, que o lastro é excessivo, ou seja, é demasiado peso. Isso implica baixa produtividade, que tem como consequências, obviamente, maior consumo de combustível, menor rendimento na tração, maior carga sobre a transmissão, dano mais rápido dos pneus, maior compactação do terreno, e, inclusivamente, outras que nós poderíamos, falar, com consequências destas. Se por outro lado, a carga for excessiva, ou seja, a patinagem for excessiva, desculpem, disse uma coisa ao contrário. Se a patinagem for excessiva, quer dizer que o lastro é insuficiente, teremos de aumentar, o peso, o que também implica baixa produtividade, o que também aumenta, o consumo de combustível, e, por sua vez, menor rendimento, maior desgaste dos pneus, mas aqui também tem uma forte implicação também na segurança, dependente do tipo, obviamente, que se for, por exemplo, a labrar a terra numa superfície plana, não terá muito este problema, mas noutro tipo de terreno poderá ter, e poderá ser significativo. Portanto,
conclui-se, tanto que há uma gama ideal, tanto de índice de patinagem, tanto que deve ser considerada. E deve ser considerada como? Através do uso de lastragem. A lastragem, portanto, é importante. A lastragem é um termo que é conhecido desde há muitos séculos. Portanto, os nossos navegadores, tanto quando iam com os barcos, com as naus, tanto vazias, obviamente tinham que colocar um lastro que era para aumentar a estabilidade, tanto do barco, e depois, obviamente, essa lastragem era substituída por a carga, tanto no regresso. Atualmente, isso continua a ser muito importante. Os barcos de grandes dimensões levam muitos litros, muitos quilolitros de água, portanto, para manter a estabilidade, tanto, e essa estabilidade tanto, não é só nos barcos, a nível na via férrea, nas gruas, pronto, e muitas outras utilizações. E, obviamente, aqui, como estava então a dizer, tanto no trator. Portanto, porque aumentar, portanto, desde o primeiro exemplo que eu dei até agora, portanto, o colocar a lastragem permite baixar o centro de gravidade, portanto, e daí aumentar a estabilidade, portanto, e consequentemente a eficiência, portanto, e depois aqui no trator, portanto, quanto mais, tanto conforme o tipo de alfaia, tanto que se utiliza. Como é que isto se faz? Bem, há dois tipos de lastros, tanto aos sólidos e aos líquidos, tal como nas naus, tanto se utilizavam pedras, calhaus, tanto que se colocavam no fundo do barco. Com a evolução começou-se a utilizar água porque é mais fácil, tanto de bombear, colocar e retirar, tanto que é o meio, portanto, onde existe muita água. Aqui no trator, portanto, poderá ser completamente diferente. Então, primeiro, em termos de segurança e qual é que é a grande influência que poderá ter a lastragem. Começamos, então, pela estabilidade do trator. O trator, portanto, em termos de empinamento, que é como está aqui esquematizado, portanto, se começar, portanto, então, a empinar, portanto, há um limite. Esse limite é aquele que, quando a vertical que passa pelo centro de gravidade, portanto, cai fora, portanto, da base de sustentação, portanto, obviamente, aí, portanto, o equilíbrio, portanto, perdeu-se, e, obviamente, haverá, portanto, um capotamento. Para evitar este tipo de situação, o tipo de lastragem, portanto, será, portanto, lastragem sólida, portanto, com normalmente placas de ferro fundido que se colocam, portanto, aqui na frente do trator, que é para portanto, no fundo, contrariar, em termos até que temos depois também, em termos de distribuição de forças e de momento também, não é? E que esse número de placas, que podemos estar a falar que no total podem somar 100 e tal, 200 quilos, portanto, poderá ser, portanto, faz toda a diferença, portanto, em muitos tratores. Portanto, os tipos de placas, portanto, na realidade, portanto, são, como poderemos ver, que já são fixados de uma forma modular, ou seja, para ser mais fácil de colocar e retirar desta forma, como podem ver aqui, ou sem estarem colocados, para ver a forma de cada um, portanto, para uma maior facilidade de colocação e retirar, conforme a situação em causa. Quanto ao tombamento, ou seja, portanto, para evitar que o trator tombe para o lado, não é? Portanto, também isso acontece quando a vertical que passa pelo centro de massa, a partir do momento que cai fora da base de sustentação, já não há nada a fazer. Portanto, qual é a ideia então aqui? Portanto, é utilizar o lastro para baixar o centro de gravidade, do trator, reduzir a patinagem, a função, que é aquilo que tinha vindo a apresentar anteriormente, e reduzir, então, a possibilidade de tombamento. Que tipo de lastros é que se podem utilizar? Um deles poderá ser sólido,
através de cubos ou discos ou aros, tanto como neste caso tanto é um aro, tanto que se coloca tanto nas rodas de motriz, normalmente, e que tanto é uma possibilidade. Temos aqui a ver outros casos, aqui também tanto aros, tanto que são colocados, ou poderá ser na forma de cubo, aqui na parte mais central do cubo. São estas as formas tanto que estão disponíveis tanto para usar como lastros sólidos tanto nos tratores. Mas também existe o lastro líquido, tal como vimos a fazer o paralelo tanto com os barcos. Nos barcos é fácil, portanto, que esse meio. Aqui há apenas um pequeno problema, tanto é que a colocação da água ou retirar a água do pneu, portanto, é uma coisa portanto, que demora muito mais tempo do que a colocação do lastro sólido. E esse será, portanto, à partida, portanto, o grande inconveniente. A utilização do lastro, assim, o pneu, portanto, quando chega de ar, à medida que nós aumentamos a quantidade de água, funciona com um par, tanto de mola amortecedor, não é? Portanto, se tiver, tanto, nós aqui, portanto, também a questão, estamos a falar em termos também de peso, portanto, e normalmente há normalmente 3 níveis, portanto, ou pouco ou nenhuma água, portanto, o pneu quase meio de água, portanto, e aqui com 3/4 de água, ou cerca de 75% de água. É preciso ter, portanto, um dispositivo, após a colocação da água, é preciso ter um dispositivo para introduzir também o ar, portanto, para dentro da roda, portanto, porque se a roda estiver completamente cheia, portanto, não tem esta capacidade de amortecimento, e quando a roda, portanto, bate por exemplo, numa pedra, obviamente que terá tanto um efeito multiplicador, portanto, e há muitos acidentes que se devem tanto a isto. Também estiver vazio, portanto, o trator estiver muito ar, mas é uma questão que vai ser desenvolvida também a seguir. Bem, em termos de resumo, nós podemos ter lastros sólidos, normalmente são metálicos, normalmente é o ferro fundido, por isso é que está escrito assim, ou então lastros, tanto líquidos, em que o lastro metálico, portanto, é mais dispendioso, obviamente, custa dinheiro, enquanto a água está disponível. Podem ser colocados então à frente e atrás, tanto mas, entretanto, seria muito mais versátil em termos de utilização, portanto, é muito mais rápido, portanto, alterar, portanto, a lastragem, portanto, sólida do que a lastragem líquida. E esta seria, tanto, a grande vantagem, tanto que os grandes que eles se dedicam essencialmente a isto, normalmente apostam um pouco mais neste tipo de lastragem. A maioria, como acontece, por exemplo, nesta região, mete água nos pneus, tanto, e deixa andar aquilo sempre a 75%, realmente o que se utiliza, tanto, e não permite aquela versatilidade de adaptar tanto o índice de patinagem que nós falámos no início, portanto, à função tanto que vai, portanto, utilizar, a alfaia, portanto, que vai utilizar. E esta é a grande dificuldade. Mesmo que uma outra hipótese, mesmo colocando aqui um sistema de bombagem ou retirar água do interior, para o interior do pneu, mesmo assim não é tão versátil como o tirar, tanto, ou retirar, tanto o lastro sólido, portanto, que é muito mais prático. Também, a pressão dos pneus, portanto, o conjunto com as anteriores, portanto, tem um papel muito importante. Portanto, a pressão correta, portanto, é quando o pneu em baixo se apresenta com um perfil perfeitamente linear. Quando ele está demasiado cheio, portanto, fica com uma curvatura, portanto, assim para cima, contrário, portanto, quando tem pressão insuficiente. E, portanto, há estudos, tanto, que têm demonstrado, portanto, que uma pressão inadequada pode implicar aqui está dito ao contrário, portanto, uma pressão correta, portanto, pode implicar uma redução de até 20% no consumo.
depois há outros estudos, portanto, ou seja, isto tem muita influência na produtividade, portanto, a nível tanto de estabilidade, na compactação, tanto no conforto, porque no conforto, portanto, uma coisa é uma pessoa andar em cima de trator, portanto, perfeitamente estável, outra coisa é andar, tanto aos saltinhos, tanto conforme, por causa, portanto, que isto tem influência no amortecimento e, obviamente, que quem andar um dia no trator, tanto com as rodas, portanto, demasiado cheias, portanto, obviamente vai sentir isso na coluna, portanto, e no sofá, e no cansaço, portanto, será um aspecto importante também a considerar. Outro, o tipo de pneu. Portanto, há dois tipos de pneus para tratores, que é o diagonal, portanto, que é este assim mais redondo, e que depois tem também o número de travessas aqui, portanto, que dependerá disso, e ao radial, portanto, no radial não é aconselhado, portanto, lastragem líquida, portanto, embora muita gente faça, mas, portanto, pronto, e podíamos estar aqui a desenvolver outras, há, noutros casos também, rodagem dupla, tanto que tem diversas tanto vantagens, tanto principalmente nos terrenos, tanto que normalmente permitem, para evitar tanto que o trator se enterre, tanto e uma melhor distribuição, tanto, ou seja, menor tanto compactação do terreno, etc. Eventualmente em determinados tipos de terrenos que não propriamente esses que nós estamos aqui a falar, etc. Podemos estar aqui a falar, tanto de mais outras influências, tanto estas serão, dado o tempo, serão aquelas que me parecem que são as principais. Pronto, e então por último, e então aqui, portanto, apresentar o seguinte exemplo que nós fizemos, tanto num estudo prático, tanto que fizemos na Escola Superior Agrária de Viseu, portanto, com o trator disponível, tanto que era uma Massey Ferguson de 235, portanto, com estas características que estão aqui, portanto, e fizemos, tanto, fizemos outros estudos, aqui está apenas só um, tanto que neste caso foi feito com um escarificador, tanto que é uma alfaia de média exigência, e fizemos, tanto, dois tipos de análise, tanto, da patinagem num terreno duro, designado por A, e da patinagem num terreno macio, portanto, designado por B. Após a obtenção de resultados, tanto aquela forma que tinha apresentado no início, do índice de patinagem, obtivemos os seguintes resultados. Portanto, no terreno A, portanto, duro, portanto, deu-nos uma média de patinagem, portanto, de 6,84, com desvio padrão mais ou menos significativo, ou não, portanto. Enquanto que no terreno B, portanto, terreno mais macio, temos aqui uma patinagem muito maior, mas, portanto, já com um desvio padrão, portanto, podemos dizer quase insignificante, e que, colocando então estes resultados no diagrama, portanto, que foi apresentado inicialmente, os pontos colocam-se então para o caso A, portanto, verificamos que está aqui perfeitamente numa zona perfeitamente aceitável em termos de patinagem, não haveria, portanto, em princípio, nenhuma correção, portanto, a fazer, portanto, à partida, enquanto que no terreno B, portanto, nós podemos dizer então que isto já está aqui fora do ideal da patinagem, em termos de patinagem. Portanto, se nós, portanto, considerarmos esta diferença entre este ponto e aqui o ideal, chegamos à conclusão que, portanto, obviamente, que teríamos que utilizar, portanto, lastragem para corrigir, portanto, então, este ponto aqui relativamente à patinagem, fazendo, então, esta diferença, ou seja, portanto, aqui temos 20, pronto, 20, menos aproximadamente 10 está ali, portanto, quer dizer que nós poderíamos, se utilizássemos a lastragem, podíamos ter aqui uma melhoria na eficiência de cerca de 10%, que é quanto significa esta diferença, então, aqui, portanto, de um ponto para o outro. 10% é muito, não? Imaginem o que é, portanto, um trator, portanto, que trabalha 8 horas por dia, todos os dias, veja o que é que isto pode significar, portanto, a nível de produtividade, o que pode significar, portanto, a nível de outras consequências, até ambiente, podemos estar aqui a falar de várias outras, portanto, consequências, mas, portanto, pelo menos em termos de produtividade, portanto,
E, por outro lado, há sempre a vantagem, portanto, em termos de segurança, a utilização de lastragem. Portanto, quanto mais pesado, melhor, não é? Porque, tanto o desvio, tanto a colocação do ponto de gravidade num ponto melhor, portanto, em termos de segurança. Pronto, com isto, acabo a minha apresentação. Portanto, no fundo, fazendo aqui um pequeno trocadilho, portanto, o grande desafio é a segurança na utilização de máquinas agrícolas. É esse o nosso desafio do nosso grupo, do nosso trabalho, porque é esse que nós, no princípio, iremos continuar a utilizar. Este é o fim. Obrigado pela atenção. Portanto, e é tudo.